Fala galera do nono, beleza? Professor Thales aqui falando e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da crise de 1929. Material esse que vocês já estão em mão, mas eu vou explicar para vocês certinho o que foi para vocês entenderem, tá? Para entender a crise de 29, a gente tem que entender primeira coisa, o que acontece, né? O que vai acontecer antes da crise. A gente tinha acabado de sair, em 1918, o mundo tinha acabado de sair, a Europa tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial deixou a Europa totalmente arrasada. Então a primeira coisa que a gente tem é quem é o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial? Os Estados Unidos da América. Ué, professor, mas os Estados Unidos nem fazia parte de nenhum tipo de aliança, né? Na verdade, ele vai entrar pro lado da Entente depois, mas ele é o grande vencedor por quê? Porque ele não tem o seu território destruído por causa da Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial vai destruir a Europa. Portanto, os Estados Unidos passam a ser o novo centro econômico do mundo, desbancando a Inglaterra, inclusive, certo? Então os Estados Unidos vai passar na década de 20 um momento de euforia muito grande, certo? Uma euforia social, tanto que nos livros de história é conhecido como os loucos anos 20. Os loucos anos 20, o que foram? Foram um momento de euforia tão grande, né? Tão grande na história, tão grande para os Estados Unidos, onde as pessoas tomaram noção do que era o novo. Novo em que sentido? Eles tinham um novo modelo de música, que era o jazz. Eles tinham novos costumes também para as mulheres que deixam de ser dona de casa e agora participam da vida ativa do trabalho. As mulheres passam a fumar igual os homens, passam a beber igual os homens. Agora a gente tem um novo modelo de consumo, onde todas as pessoas podem ter todos os produtos basicamente que elas querem, né? Então você tem o surgimento de várias coisas como máquina de lavar, como o rádio, que é muito legal para difundir as ideias, como o carro. Todas as famílias nos Estados Unidos passam a ter esses carros. A gente tá falando dos Estados Unidos, tá? Então vive-se um momento de euforia muito grande. A gente tem a euforia também trazida pelo cinema, né, cara? Então o cinema passa a ser, os filmes, o modelo de vida passa a ser difundido também pelas ideias aí de astros como o Gordo e o Magro, Charles Chaplin, né? Fazendo a sua filmografia. Então é um momento de muita efervescência cultural, de efervescência social. E basicamente também é um momento de muita euforia econômica. A gente poderia falar até em termos grossos assim que seria quase que uma Belle Époque americana, mas não é. Tá? Mas é como se fosse um momento de euforia muito grande. Eles acreditavam que tudo ia sempre dar certo eternamente, né? Então a sociedade dos anos 20 ela garante para os Estados Unidos uma frase-chave, o chamado American Way of Life, ou seja, o estilo de vida norte-americano. O American Way of Life é como se eles estivessem vendendo uma ideia de que se você consumir, você será feliz. E eles vendem isso para todo mundo. E toda a sociedade americana como um todo, né, vai começar a consumir produtos desenfreadamente. Portanto, primeira questão, a gente vai ter uma superprodução norte-americana. E essa superprodução norte-americana não é só para abastecer o mercado interno, mas é também para abastecer o quê? O mercado externo. Ora, a Europa não estava destruída, né, pela Primeira Guerra Mundial? Então tá bom, guarda essa informação. Outra coisa é que os Estados Unidos emprestava-se muito dinheiro, né? Emprestava muito dinheiro para os europeus. Então, obviamente, a Europa, com o passar do tempo, vai começar a reconstruir suas fábricas, reconstruir a sua sociedade e vai deixar de importar esses produtos que vinham dos Estados Unidos. Primeira coisa, os Estados Unidos não deixou de produzir. Então, a primeira questão daqui que começa a pesar na crise é a crise da superprodução. Então, os Estados Unidos passa a produzir demais os seus produtos. Primeira coisa. Se produz demais, a gente já sabe, né? Se produz demais, esse preço vai acabar diminuindo. Então, tá bom. Essa é a primeira questão. Segunda questão, que é o mais importante de todos: especulação na bolsa de valores. O que significa isso? E eu vou falar para vocês. Especulação na bolsa de valores, sabe o que é? É o seguinte, vamos supor que eu seja um investidor. Na verdade, eu sou um trabalhador norte-americano, tranquilo, né? E eu tô ali bebendo com meus amigos, né? Um dia, depois do trabalho e tudo mais. E aí eu vejo um amigo meu chegar e falar assim: oh, eu ganhei R$ 1.000 ontem. Não, $1.000, né? Eu ganhei $1.000 na bolsa de valores ontem. Hoje fala, isso aí não é nada. Eu ganhei 2.000. O outro fala, isso aí não é nada. Eu ganhei $5.000. Aí eu falo assim, caramba, mas esses caras estão ganhando dinheiro pra caramba e eu não tô ganhando nada, velho.
Ah, vou investir na bolsa de valores também. Tá fácil, tá todo mundo investindo, tá todo mundo ganhando dinheiro, então tá bom. Eu vou lá e invisto e eu percebo que de um dia pro outro eu ganho 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Tipo, tá muito fácil ganhar dinheiro. Então eu vou pegar basicamente as minhas economias e vou investir na bolsa de valores. Mas o que está acontecendo e por que essa bolsa de valores está assim? Por exemplo, vamos supor que existe uma empresa, né? E essa empresa, para conseguir aumentar sua produção, isso geralmente é normal no mercado de ação e tudo mais, né? Uma empresa, para tentar conseguir aumentar sua produção, o que ele faz? Ele pega parte da sua fábrica, né? Uma parte da sua fábrica e transforma essa parte das fábricas em como é que eu falo? Em títulos, né? Basicamente transforma essa parte das fábricas em ações, certo? E essas ações, que é uma porcentagem das fábricas, ele transfere essas ações para a bolsa de valores. Vamos supor que eu vou lá e compro uma ação, né? O que está acontecendo? Para que eles fazem isso? Para que eles botam ações no mercado de valores? Para você ganhar dinheiro, para o cara que é dono da fábrica ganhar dinheiro e passar a investir na sua empresa, fazendo gerar ainda mais, né, lucratividade. Qual que é a lógica do mercado de ação? Se eu invisto, né, se eu pego uma parte da minha empresa e coloco no mercado de ação, se as minhas ações passam a ser compradas, elas passam a ser valorizadas. Aí eu pego esse dinheiro, né, esse dinheiro que as ações foram vendidas, e invisto na minha fábrica. E aí, se a minha fábrica tiver lucro, o cara que comprou a ação também tem lucro. Se a minha fábrica tiver prejuízo, o cara que comprou a ação também tem prejuízo, certo? Mas não é isso que acontece em 29. Em 29 acontece a chamada especulação. O que é especulação? Eu invento uma fábrica fantasma, porque como está todo mundo pegando dinheiro emprestado e os bancos estão, como o momento é de muita euforia, os bancos estão investindo muito, né, emprestando muito dinheiro, então eu vou pegar, eu vou inventar uma fábrica, né, e aí eu vou colocar as ações dela na bolsa de valores. Sabe o que vai acontecer? Imediatamente quando eu coloco, como é um momento de muita euforia, as ações já sobem. E por que elas sobem? Porque tá todo mundo querendo comprar. E o fato das ações subirem, eu pego esse dinheiro e falo assim, ao invés de eu investir na fábrica para fazer a galera ganhar dinheiro e ser o fluxo normal das coisas, eu pego essas ações e falo assim, não, eu vou jogar de novo no mercado de ação. Então eu vou lá e compro mais ação ou crio uma outra empresa que na verdade não existe. Ou seja, é só a produção da especulação, a ideia de o dinheiro pelo dinheiro, entendeu? Então o dinheiro está gerando só apenas mais ações, porque na verdade o produto, a fábrica não existe. E isso uma hora gera o quê? Um crash na bolsa, uma quebra na bolsa. Porque na hora que as pessoas perceberam que os índices, os índices econômicos estavam caindo, e todo mundo correu para Wall Street para tentar sacar o seu dinheiro. Só que aí já era tarde demais. Por que era tarde demais? Porque dinheiro é só papel, galera. Né? Dinheiro, ação é só papel. Então eu tô com a minha ação na mão e eu vou lá trocar por dinheiro, o dinheiro não existe. Por quê? Porque não tem o produto. A fábrica que eu comprei aquelas ações nunca nem existiu. Era só especulação. Na época eu tinha muito dinheiro porque a minha ação valia muito. A partir de agora minha ação não vale mais nada. E isso gerou uma quebra da bolsa no dia 24 de novembro, né? 24 de novembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, setembro, outubro, não, 24 de outubro de 1929. Então a gente tem a Quinta-feira Negra, conhecida como Quinta-feira Negra, onde a gente tem o crash da Bolsa de Nova York e você tem um problema muito grande, porque essa quebra da Bolsa de Nova York vai fazer com que os Estados Unidos tenham, sabe quantos? 27% da sociedade desempregadas. Fecha-se bancos, fecham-se fábricas, fecham-se estabelecimentos de maneira geral. Então os Estados Unidos passa por uma crise danada, mas não só os Estados Unidos. Também passa por uma crise danada, sabe quem? O Brasil. Também passa por uma crise danada, sabe quem? O mundo. E a Europa, que estava se reconstruindo, também entra numa crise profunda. A Alemanha, só para vocês terem uma ideia, vai ter uma taxa de desemprego de 44%. É quase metade. É como se 1 em cada 2 pessoas não tivesse emprego na Alemanha. Nos Estados Unidos, 1 em cada 4 não tinha emprego. Então isso vai deflagrar numa crise econômica muito grande, e essa crise econômica muito grande vai fazer com que essa roda do capitalismo não gire, né? Esse liberalismo econômico desenfreado que foi essa ação na Bolsa de Valores não vai permitir com
com que a economia se reestabeleça. A única maneira e a única solução que eles encontraram para a crise econômica foi um modelo econômico estabelecido pelo presidente norte-americano chamado de Franklin Roosevelt. E o Roosevelt ele vai determinar o seguinte, um programa que é chamado de New Deal. E o New Deal vai garantir o seguinte, primeira coisa, não existe mais essa ideia de liberalismo. O Estado interfere na economia. Então ele vai interferir na economia de que jeito? Primeira coisa, ele vai comprar as dívidas das pessoas, mas eu não estou falando das pessoas em geral, ele vai comprar as dívidas das pessoas que tinham fábricas, pequenas fábricas e grandes fábricas, vai comprar os dívidas e falar assim, ó, sua dívida está paga. Você tem aí um tempo para me pagar de volta, obviamente com juros muito baixos, mas com juros, certo? Você tem aí 5 anos, ajeita a sua vida, toca a sua fábrica, eu vou ficar de olho, só que você tem que me pagar daqui 5 anos. Primeira coisa, ele compra as dívidas dos pequenos e médios produtores. Segunda coisa, ele paga a dívida também dos agricultores. Ele fala assim, ó, você que deixou de produzir, ou você que estava produzindo, teve que vender sua terra e tudo mais, eu também comprei sua dívida. Só que a partir de agora, você vai produzir o tanto necessário apenas, para não ter aquela produção em massa, a superprodução que aconteceu anteriormente e acabou gerando a crise. Então você vai produzir um tanto regular. Beleza? E terceira coisa que é a mais importante de todas, ele vai voltar a gerar empregos. Como que ele vai voltar a gerar empregos? Primeiro, incentivando as fábricas e a agricultura, mas principalmente, né, ele vai diminuir a jornada de trabalho, né, para 8 horas e 40 horas semanais no máximo. Por que ele faz isso? Para que as pessoas elas consigam defragmentar o trabalho, né? A ideia de não só uma pessoa trabalhar 2 turnos, mas 2 pessoas trabalharem, né? E aí você aumentar o número de pessoas empregadas. Outra coisa, ele vai estabelecer um salário mínimo para que as pessoas tenham aí o mínimo de dignidade para conseguir sobreviver, não seja aquela especulação desenfreada, beleza? E ele vai promover benefícios sociais, né? Como por exemplo também o seguro-desemprego, além do salário mínimo. E a outra coisa que para empregar a galera que ele vai conseguir fazer é incentivar as grandes construções de obras públicas, né? Como rodovia, ferrovia, construções de pontes, construções de prédios públicos para fornecer, para o governo fornecer emprego para essas pessoas, para solucionar ou tentar solucionar o problema da crise econômica dos Estados Unidos estabelecida pelo neoliberalismo, pelo liberalismo econômico, que é a crise de 29, certo? Então, para solucionar a crise, certo? Para solucionar a crise, ele, portanto, o Estado americano interfere na economia injetando dinheiro, certo? Como o Estado ele tem muito mais dinheiro que os empresários, ele injeta dinheiro comprando as dívidas, incentivando a criação de empregos, né? Para que a economia norte-americana volte a girar, volte as pessoas terem dinheiro para consumir as coisas, beleza? Então, a crise é gerada pela especulação na bolsa de valores. Nunca, na verdade, existiu a empresa, era só a especulação da compra de venda de ações, né? Então isso garantia a subida das ações, mas na verdade o produto não existia. Só para vocês terem uma ideia, é como se eu tivesse uma loja de roupa e eu vendesse as ações da loja de roupa. Só que aí, se eu fosse comprar a roupa dessa loja, a loja não existia, entendeu? Então, por isso que as pessoas entram no mercado de ação e deixam de investir nas fábricas. Então, por isso que causa a quebra. Tranquilo? Qualquer dúvida eu tô aí. Beijos, é nóis, se cuidem.